Moisés, Noé, Abraão, Isaac, Jacó foram pessoas reais que realmente existiram? Esses personagens bíblicos, a história e a arqueologia confirmam a existência deles? Se você fizer essa pergunta para um pastor da sua igreja ou para qualquer crente que você conhece, ele não vai pensar duas vezes em afirmar: não, realmente essas pessoas existiram. Essas pessoas foram pessoas reais que fizeram grandes feitos usando o nome de Deus, sendo usados por Deus. Mas será que o meio científico confirma a existência dessas pessoas? Aqui no título sobre os patriarcas e Moisés tiveram contato com os filisteus, a gente tem um trecho interessante para a gente poder refletir sobre isso. Algumas referências do Pentateuco relatam que Abraão, Isaac e Moisés tiveram problemas com o povo chamado filisteus. Gênesis 21, 32 ao 34, 26, 1, 8, 14 ao 18, Êxodo 13, 17, 23, 31. Então aqui está dizendo, a Bíblia está dizendo que Abraão, Isaac e Moisés tiveram contato com os filisteus. A Bíblia mente? Vamos descobrir se ela mente. Os filisteus, contudo, só aparecem nas regiões desses personagens bíblicos entre o Egito e Canaã na Idade do Ferro. A Idade do Ferro 1, entre 1200 e 1000 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, como alguns conhecem. E os patriarcas e Moisés são da Idade do Bronze, de 2200 a 1200 antes da Era Comum ou antes de Cristo. Espera aí. Então está dizendo que a arqueologia só confirma o surgimento desse povo chamado filisteus a partir, depois de 1200, lá pro ano 1100, ano 1000. Então como é que fica então o encontro dos patriarcas e de Moisés com esse povo chamado filisteus, se eles ainda não existiam nessas regiões? Ou seja, não há nenhum registro arqueológico dos filisteus em Canaã, nem na Idade do Bronze Médio, nem na Idade do Bronze Tardio, 2200 a 1550, 1550 a 1200. Tanto textos egípcios quanto a arqueologia já provaram indubitavelmente que eles se fixaram na costa sul da Palestina na Idade do Ferro inicial, isto é, no século 11 antes da Era Comum ou antes de Cristo, por volta de 1100. O autor retroprojetou para a época de Abraão e de Moisés o surgimento dos filisteus, que só aconteceu 8 e 3 séculos mais tarde, respectivamente, ou seja, 8 séculos. Os filisteus só apareceram em Canaã 800 anos depois de Abraão e 300 anos depois de Moisés, deixando deste modo as suas impressões digitais na cena do crime. Formavam parte do grande movimento dos povos do mar, como os egípcios os chamavam, que velejou até as portas do Egito, onde foi detido e finalmente derrotado em 1175 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, por Ramsés III. Nota do versículo de Josué 13:2 da Bíblia de Jerusalém. Então, os estudiosos estão dizendo que é praticamente impossível Abraão, Isaac, Moisés, os patriarcas e Moisés terem contato com os filisteus. Então a Bíblia está mentindo, ou o escritor do Pentateuco está mentindo. Mas tem mais prova de que essa parte da Bíblia é uma parte mentirosa. Vamos lá. Os patriarcas e Moisés usaram camelos. Algo semelhante ao que acabamos de abordar aconteceu no tocante à domesticação e utilização dos camelos na Idade do Bronze. Entenda uma coisa: Idade do Bronze vai até 1200, Idade do Ferro vai de 1200 a 1000, tá? Aqui, ó. Idade do Bronze. Idade do Bronze vai de... Tem o bronze
Idade do Bronze é 2200 a 1200, que abrange Bronze Médio, 2200 a 1550, e Bronze Tardio, 1550 a 1200. O Médio é da época de Abraão e o Tardio é da época de Moisés. E o Ferro vai de 1200 a 1000. Então, aqui a gente não se perder. No Pentateuco temos algumas passagens de camelos, especialmente no tempo patriarcal. Gênesis 12:16, capítulo 24 todo, 30:43, 31:17, 34, 32:7, 37:25, Êxodo 9:3, Levítico 11:4, Deuteronômio 14:7. Segundo a Bíblia, na Idade do Bronze, ou seja, até 1200, desde 2200 a 1200, que abrange tanto a época de Abraão como a época de Moisés, já existiam camelos sendo usados como animais de carga no comércio com as caravanas. Hoje, através da arqueologia, sabemos que camelos não foram domesticados como animais de carga antes da Idade do Ferro, ou seja, impossível Abraão, José, Moisés terem contato com camelos domesticados. E essa sua capacidade não foi usada amplamente no Levante, ou seja, aquela região de Canaã, e até bem depois de 1000 antes da Era Comum, ou antes de Cristo. Então ele está dizendo que camelos, de forma popularizada como animais domesticados e de carga, só vieram a surgir naquela região depois do ano 1000. E um detalhe ainda mais absurdo ocorre em Gênesis 13, 37 e 25, onde lemos sobre a caravana de camelos carregados de especiarias, bálsamo e resina, na história de José, que revela uma familiaridade óbvia com os principais produtos do lucrativo comércio árabe que floresceu somente nos séculos 8 e 7 antes da Era Comum, sob a supervisão do Império Assírio. A Bíblia Desenterrada, Finkelstein, página 56. Recomendo este livro, A Bíblia Desenterrada. Vem jogando as últimas descobertas arqueológicas que batem frontalmente contra muitas narrativas bíblicas. Isso indica que na época da redação do texto existiam camelos, mas nos dias de Abraão e de Moisés era algo impossível. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, que esse trecho que fala sobre filisteus, sobre camelos, por ser um trecho que cita esses animais e esse povo que não existia na época, isso foi um vacilo do narrador, porque o narrador, por um momento, ele cometeu um ato falho. Então ele estava descrevendo uma história antiga, só que por uma distração dele, ele citou algo da época dele em que ele estava escrevendo. Então ele cometeu um anacronismo. Então isso por si só já demonstra que essa parte da Bíblia é mentirosa. Isso indica que na época da redação do texto existiam camelos, mas nos dias de Abraão e de Moisés era algo impossível. A domesticação do camelo foi feita no 3º milênio antes da Era Comum, no sudoeste da Arábia. O propósito seria o de ter um animal que transportasse cargas, permitindo longas viagens, mas que fornecesse também carne, leite e lã. No 2º milênio, essa sabedoria se difundiu até a Babilônia e ao oeste da Arábia, chegando bem depois, de forma lenta, até o Levante. Homer, A Origem de Javé, páginas 60 a 63. É o mesmo, para vocês entenderem, é o mesmo que uma pessoa for contar uma história mentirosa e dizer assim: quando eu era criança, eu brincava muito numa casa, num sítio dos meus avós e tal. Uma pessoa que conta essa história, essa pessoa, ela tem 80 anos hoje. Ela tem 80 anos hoje. Então ela está contando essa história de quando ela tinha essa infância, né? Quando ela era pequena, que ia pro sítio dos avós, brincar lá e com alguns amiguinhos lá. E que essas férias eram na época de verão e fazia muito calor. E em dado momento da história que essa pessoa está contando, ela diz assim: aí então, às vezes fazia muito calor, então a gente ia pro meu quarto, eu e meus coleguinhas, a gente ia ver televisão e a gente ligava o ar-condicionado.
Então, quando você vai ler essa história hoje, dessa pessoa que faleceu e que tinha 80 anos atualmente, e você pega essa história num diário dela e você se defronta com essa parte citando ar-condicionado, você começa a fazer cálculo e uma pesquisa, e você descobre que o ar-condicionado ele só foi popularizado nos anos 90 aqui no Brasil. Só que esse camarada ele já era mais do que adulto quando o ar-condicionado se popularizou, que era praticamente impossível existir ar-condicionado na casa desses avós deles quando ele era criança. Então o que aconteceu? Ele esqueceu por um momento que ele estava narrando uma história antiga e citou algo da época dele. Então ele deixou as impressões digitais dele no local do crime. Então foi isso que aconteceu com o narrador bíblico. Ele estava numa época bem mais tardia, numa época bem posterior, contando uma história antiga, e por um momento ele citou algo que existia na época dele, mas que era impossível de existir na época da história que ele está narrando. Então a Bíblia, ela acaba ela mesmo se denunciando e mostrando que ela é um livro que foi escrito por narradores que não tinham a mínima intenção de falar a verdade, apenas de controlar o tempo todo a história.